mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Esta gravação está contida a mais gloriosa trajetória do Clube Atlético Mineiro em toda sua longa vida esportiva. O Campeonato Nacional de Clubes, a mais importante competição esportiva do mundo, não poderia ter outro ganhador. Pelo valor do torneio, o seu primeiro ganhador tinha que ser um clube do gabarito, da tradição, da fibra, da garra, do valor do Clube Atlético Mineiro. E fez-se justiça. O mais cobiçado título brasileiro, o mais valioso troféu nacional, repousa em Lourdes, ao lado de tantos outros, também conquistados com amor. Este grito de guerra ecoou pelos 4 cantos do Brasil, pois em qualquer parte deste nosso imenso território há um atleticano que sofre, que vibra e que explode a cada triunfo do Galo. E este Brasil inteiro gritou pela primeira vez neste campeonato nacional, quando do clássico doméstico, Atlético e América. Era a arrancada. Bola para Dario, correndo foi agora o Oswaldo Cunha, passou por ele, ainda com Dario, trabalhou com o Tião, a jogada é boa, ainda com o Tião, vai na ponta canhota, ainda com o Tião, cruzou, atenção, é para a Lola, voltou o balão para a banda, Rei Humberto Ramos bateu, voltou o balão para o Tião, ainda com o Tião na grande área, levanta agora, para Dario, cabeça na bola, vai entrando, gol, 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 gol! Atlético, Dario na cabeçada, o primeiro gol mineiro no campeonato nacional. Só podia ser do Dario José dos Santos, exatamente aos 3 minutos da fase final. Agora Atlético 1, América 0, vai buscar lá dentro, nego. Estava dado o primeiro passo. As 2 próximas partidas se constituíam em obstáculos quase intransponíveis para o Galo. Estes 2 jogos, Grêmio em Porto Alegre e Flamengo no Maracanã, seriam um teste básico para o Atlético. E ele cantou mais alto. Aqui, a massa vibrou mais uma vez. A próxima etapa era o Rio de Janeiro.
o Maracanã iria ver, pela primeira vez neste certame, o famoso Galo Carijó. O adversário era o Flamengo. Dia 21 de agosto de 1971. O Flamengo era todo garra. O Flamengo era todo entusiasmo. O Flamengo era um todo consistente que se preparara para esmagar o Galo. Se assim pensavam os rubro-negros, a decepção viria logo depois. Desde o início, o Atlético se impunha. Aos poucos foi envolvendo seu adversário até ser o senhor absoluto do gramado. Lá e cá, os gritos ecoaram. Era o garoto Lola quem jogava por terra o pessimismo de alguns e incendiava mais ainda o entusiasmo de quase todos. Domina bem Vanderlei, ainda com Vanderlei, agora vai abriu buscando o Humberto Monteiro, volta para Atlético, ainda com Humberto Monteiro, tentando uma jogada individual, ainda com Humberto Monteiro, agora para Humberto Ramos, tem Lola colocado, ainda com Humberto Ramos, atenção, soltou o balão, a Lola, vai marcar, fuzilou uma bomba, gol! Gol do Atlético! Lola! Sensacional Lola! Lembrando 1969, quando ele marcou aqui 3 gols, exatamente aos 12 minutos da fase derradeira. Flamengo 0, Atlético 1. Vai buscar lá dentro, Bira. Minas Gerais sabia que tinha um verdadeiro representante no campeonato nacional. O empate em Porto Alegre e a vitória no Maracanã deram mostras de que o Galo estava preparado para a grande jornada. Dirigentes, preparadores, jogadores e torcida estavam unidos. E o resultado não poderia ser outro. Agora era a vez do Esporte Clube Bahia. Jogo dia 25 de agosto, aqui no Mineirão. Ao final, Belo Horizonte inteira sorria. Atlético 4-0. Mais um obstáculo ultrapassado. E o Galo seguia olhando sempre para frente e para o alto. E foi lá no alto do Brasil, em Recife, que ele enfrentaria outro adversário perigoso. Era o ferido Esporte Clube Recife quem o esperava para a reabilitação. 1-1 o resultado. Ótimo para o Galo, que enfrentou tudo e regressou invicto. A próxima etapa chamava-se São Paulo. O terrível São Paulo de Gerson, Pedro Rocha, Toninho, Forlan e outros cobras. O jogo foi no dia 1º de setembro aqui no Mineirão. O Atlético partiu firme para a decisão imediata. E o São Paulo caiu. O primeiro gol foi de Jurandir contra. E o segundo... do Atlético! Dario Peito de Aço! Dario Peito de Aço para o Clube Atlético Mineiro! Não tem São Paulo! Não tem ninguém para segurar o Atlético neste campeonato nacional! Dario entrou, passou pela zaga e colocou a bola no canto esquerdo de Sérgio, marcando o segundo para o Clube Atlético Mineiro. Agora,
Atlético 2, São Paulo 0. A cidade ainda ouvia o grito de galo quando aqui chegou, dia 5 de setembro, a famosa equipe do Santos. Era outra jornada memorável do Atlético. O Santos chegou feroz, de Pelé a tiracolo, e levou para São Paulo um 2-1, que talvez não estivesse em seus cálculos. O Atlético, com a casa cheia, não tomou conhecimento do Santos. O gol que abriu o caminho para a vitória foi do famoso peito de aço. O Santos nadou 100 metros e morreu na praia. São passados 9 minutos da fase inicial. Décimo Atlético 0-0. Balão para um Darinho. Entrega para Ronaldo. Desce bem a Ronaldo. Ainda com ele. Vai cruzar. Levantou. Aí parou. Atenção. Entrou. Bateu o goleiro. Bola para o Darinho. Vai entrando. O Santos nadou 100 metros e morreu na praia. Agora, Atlético 5-0. A buscar lá dentro, Serra. Gol, barra limpa. Estava consolidada a posição do Galo. Era um time para ganhar o campeonato. Ele se preparara, se cuidara e os resultados aí estavam. É certo que ninguém esperava uma jornada invicta. Um dia o Galo cairia. Mas o importante era somar pontos para superar as derrotas. E a primeira delas foi no Maracanã contra o América. Um dia negro para o Galo. E o América fez 2-0. No entanto, este resultado, em momento algum, abalou o Atlético. Sua moral continuou alevantada. Liderava o grupo e era time para as finais. No dia 12 de setembro, o Atlético recebia o Botafogo no Mineirão. Ainda desta vez, o Galo não mostrou todo o seu exuberante futebol. Foi um 2-2 que a torcida não esperava, mas que estava nos cálculos dos dirigentes, que sabiam ser este campeonato um certame cheio de surpresas. A segurança do comando foi tamanha em toda a jornada que ninguém se apavorou quando olhou a tabela. O próximo adversário era o Ceará, lá em Fortaleza. E foi um 2-0 glorioso. O Galo não tomou conhecimento nem do adversário, nem do campo, nem da torcida. Foi, ditou cátedra, mostrou um futebol jamais visto pelos cearenses e trouxe um 2-0. A abertura do marcador foi de Dario. Mais uma vez, ele, o peito de aço. Balão chegando agora para o Edmar. Edmar entregando a bola para o Edmar. Agora que perdeu para a Dadoeira. Senhor, zagueiro de bola. Soltando para Dario. Olha o perigo, recolheu, vai marcar a bola para Dario. Preparou, demorou, fuzilou e gol. Gol do Atlético Dario. Gol do Atlético Dario aos 12 minutos da fase inicial. Vai para 9. A artilharia do Dario no Campeonato Nacional. Agora, Atlético 1, Ceará Sporting 0. Vai buscar na dentro o Hélio. Antes de retornar a Belo Horizonte, o Atlético teria outro terrível adversário. A máquina corintiana esperava o Galo lá no Parque Antártica. E era o Corinthians,
o outro líder do grupo. E o Atlético nada permitiu ao alvinegro paulista. Foi um 0-0 suado, um excelente resultado. Um jogo aparentemente fácil esperava o Atlético aqui em Belo Horizonte. Era o Santa Cruz. E o Atlético, nesse dia 25 de setembro, viveu um dos maiores dramas deste certame. O 2-2 abalou um pouco o ânimo de alguns, mas o comando permanecia firme e forte. Assim pensando, o Galo embarcou para Curitiba. Jogo terrível em que o Atlético perdeu por 1-0. E no avião, de volta à capital mineira, todos diziam: o Cruzeiro vai pagar pelo mal que não fez. Mas a jornada era difícil, todos sabiam. O Cruzeiro, naquele dia 10 de outubro, estava disposto a tudo. E foi assim que fez o primeiro gol. Mas todos acreditavam no Galo. Ninguém admitia perder aquele jogo. Era uma questão de honra. E numa jogada de Dario, Perfumo, para salvar a sua meta, apelou para o pênalti. Indiscutível. Entregando a bola para Vanderlei. Dario, entra Perfumo. Pênalti! Pênalti contra o Cruzeiro. Perfumo derrubou a Dario. Olha aí, Cafunga. A segunda vez. Já houve empurrão desse no primeiro tempo. Ele não deu. Então agora no segundo ele deu. Prepara-se Aldair. Vamos ver, atenção, 14h40. Prepara-se Aldair. Vai partir com a perna direita, autorizado. Atenção, correu, bateu e gol. As emoções deste clássico refletiam bem o estado de espírito da torcida. Sabia que o Galo não chegaria invicto, que cairia mais vezes, mas a fé inabalável continuava. Invicto ou não, ele chegaria lá. Perdeu para o Fluminense no Maracanã por 2-0. Mas a desforra viria dia 23 de outubro aqui contra a Portuguesa. E foi uma das maiores goleadas de todo o campeonato. 5-1. Errado, alta falta feia de Marinho em cima de Dario, peito de aço. Prepara-se o Dair para a cobrança. 0-0 para a Portuguesa e Clube Atlético Mineiro. Afasta-se da bola o Dair, tem o Ronaldo nas imediações. Atenção, correu, bateu, deixou a Ronaldo por cobertura, a bola vai entrando, adivinhe! Gol! Ronaldo para o Clube Atlético Mineiro, aos 2 minutos, no início do jogo, está me cheirando goleada. Atlético 1, Portuguesa 0. Era dia 31 de outubro de 1971. Um dos maiores asa negras do Atlético sempre foi o Internacional. E os dois se encontraram mais uma vez, frente a frente. Só que era a vez do Galo, que nem tomou conhecimento do Inter, passando-lhe passagem e marcando 3-1. Pedrilho, fazendo o segundo gol, teve papel importante nesta jornada.
Agora para o jogador Pedrinho, imediatamente é Humberto, vai descendo bem Humberto. Ainda com Humberto, agora para Vanderlei, de posta, a bola sai jogando. Bola para o jogador Incidência, ele voltou, bola para Pedrinho, limpou bem a jogada. Ainda com Pedrinho, atenção, bola daí, bateu pro gol, Esta vitória deixava o Galo classificado para as semifinais. A primeira conquista já era uma realidade. Nem mesmo os empates de 0-0 contra o Vasco e Palmeiras tiraram o Galo da cabeça do campeonato. Ele chegara lá por direito de conquista, ganhando seus jogos dentro das 4 linhas, sem tapetão e viradas de mesa. Chegara pelos seus próprios méritos, pela campanha sensacional. E lá estava o Galo. Semifinal era outra guerra, mais acirrada, mais cheia de imprevistos, mais repleta de dificuldades. E o Galo pegou o Vasco aqui no Mineirão. E foi um 2-1 memorável. Ronaldo abriu o caminho. E que golaço! Levantaram a bola outra vez para o ataque do Atlético. Desce Pedrinho, bateu na esquerda, empurra a bola, buscando o peito de aço. Dario carregou, Dario parou, vai pela meia, abre recuando, deixando a bola então para Pedrinho. Dario correu pelo comando, pediu bola. Pedrinho tem atrás, Humberto Ramos, lançou para Humberto Ramos, aproxima-se da área do Vasco da Gama. Arma na esquerda, até Romeu, recebeu, levantou, cruzou, fechou, gol, subiu, Andrade, espalmou, tirou, ficou para Ronaldo, vai marcar, chutou para o gol. Numa bola levantada na grande área do Vasco da Gama, na subida de Andrada, ele tentou espalmar, mas espalmou com infelicidade para o peito de Ronaldo, que amorteceu, limpou, girou com a perna esquerda, bola foi ganhar o cantinho direito de Andrada, inaugurado o marcador no estádio Magalhães Pinto, aos 10 minutos da etapa inicial. Agora, Atlético 1, Ronaldo 0 para o Vasco da Gama. Gol! Barra limpa! Mas tinham razão aqueles que afirmavam ser esta fase final uma guerra, muito mais guerra. A próxima etapa era o Santos no Pacaembu. Pelé estava em noite inspirada e comandou a vitória santista por 2-1. Dos alicerces abalados, das bases balançadas, ressurgiu um Atlético muito mais gigante. Beira Rio superlotado, Internacional superferido, ambiente contrário, não bastaram para dobrar a fibra da camisa preta e branca. E o Galo cantou mais alto em Porto Alegre. Dario rompia o bloqueio do Inter e deixou sua marca. Aqui na meia-lua da grande área do Internacional, é uma falta para o Atlético fazer a cobrança quando o Dario foi derrubado pelo Scala. Prepara-se o Dair para cobrar. Atenção, torcida alvinegra. Pode sair o primeiro gol. Correu o Dair para a bola. Autorizado, bateu direto ao gol. Rebateu o goleiro, botou para o Dario. Vai marcar, chutou. Adivinha!
Atlético Mineiro. Eu dizia, pode sair gol na cobrança dessa falta. Correu Odair, chutou. Cainete não conseguiu segurar a bola. Largou. E quando ele largou, estava presente o peito de aço para bater com a perna direita no rebote do goleiro, colocando a bola contra o canto esquerdo da Cidadela do Internacional. Inaugurado o marcador no Gigante do Beira-Rio, em Porto Alegre. Esta vitória devolveu a alegria à massa carijó, que lotou o Mineirão dia 1º de dezembro, já no retorno das semifinais, quando aqui veio o Santos. E o Galo fez 2-0 com Pelé e tudo. Estava dado o mais terrível passo em busca das finais. Odair facilitou tudo quando bateu Serras inapelavelmente. Vai deixando o Atlético, bola com Dario. Ramos Delgado, outra falta. Esta máquina do Atlético está hoje lubrificada, está hoje engrenada. A justiça não falha. Aí está, prepara-se Romeu para o Odair, pode marcar para o gol, atenção, apresentado pelo Clube Atlético Mineiro. Uma bola recuada ao Odair, que largou a sua posição, se adiantou de fora da grande área. Eu dizia, pode bater e marcar. Ele bateu contra o ângulo superior direito de Serras, inaugurando o marcador no estádio Magalhães Pinto. Clube Atlético Mineiro 1, Odair, Santos 0. O gol foi aos 15 minutos do primeiro tempo, Walter. Com um pé nas finais, o Atlético foi ao Rio enfrentar o Vasco. Era jogo de vida ou de morte para ambos. Ao Vasco, nem o empate interessava. E deu tudo de si para derrubar o Galo. Mas, uma vez mais, a fibra e a raça dos jogadores se fizeram presentes. E foi um resultado que satisfez e que colocou o Atlético no lugar que ele perseguiu tenazmente durante toda a jornada: as finais. O Galo pode empatar a partida, levantar a bola espirrada na zaga do Vasco, voltou para Vanderlei, que domina, abriu na direita para Zé Maria. Vamos lá, Atlético, desceu Zé Maria, bate à frente, boa empurrando bola, Ronaldo recebe, põe na quina da grande área, vai cruzar, voltou para Zé Maria, recebeu na direita, cruzou a boca do gol, subiu ali o gato, a bola passou, vai para Dario, vai entrar na direita. Pode empatar, recebeu o cruzamento da direita, subiu, a bola raspou a sua cabeça, tirando da jogada Andradas, foi entrar no canto direito da Cidadela Vascaína, aos 28 minutos da fase inicial. Agora, Atlético 1, Vasco 1, vai buscar lá dentro, Andradas. Já classificado, poupando-se visivelmente para as finais, o Atlético perdeu aqui para o Inter por 1-0. Esta derrota em nada abalou o Galo. O importante era estar lá, nas finais, pronto para ganhar o título. Minas Gerais toda se uniu ao seu único representante nesta etapa do campeonato. E o grito era um só: e entramos na fase do verdadeiro tira-teima do futebol brasileiro. Quem era o melhor? Atlético, Botafogo ou São Paulo?
eram as 3 equipes das finais. Pelo que realizou em todo o campeonato, ninguém tinha dúvida quanto às possibilidades do Galo. Tinha sido bem melhor e a justiça iria se fazer. Tinha que ser o campeão. E veio o primeiro jogo. Era o São Paulo aqui, em casa. Uma falta muito bem cobrada por Odair foi o primeiro passo para a conquista memorável. Derruba de falta! Falta perigosa contra o São Paulo! Atenção, torcida atleticana! Atenção, porque a falta pode sair gol. Correu, que não deixou para o Odair. Vai bater para o gol, bateu! O Atlético marca o seu primeiro gol aos 29 minutos da etapa complementar. Agora, Atlético 1, gol marcado por Odair. Barra limpa. Os primeiros 2 pontos estavam garantidos. O Atlético, de longe, olhava o duelo de São Paulo e Botafogo. O São Paulo disparou. Agora era a vez do Galo pegar o Botafogo no Rio, lá no Maracanã. E chegou o grande dia. O Brasil inteiro se preparou para a grande festa. Era o título de campeão do Brasil que iria ser decidido. E na grande festa do futebol tricampeão do mundo, o Galo estava lá. Dia 19 de dezembro de 1971, Maracanã. Capitão Odair, vamos ver se você consegue levar o primeiro título nacional para Minas Gerais. A massa atleticana tomou conta do Maracanã. Mas mesmo assim, o Botafogo tentava de todas as maneiras empanar o brilho do Atlético nesta grande final do campeonato nacional. Mas aos 18 minutos do segundo tempo, lá estava ele, Dario, o peito de aço. Para Qualitião pela ponta esquerda, ele pode cruzar, ainda com o Tião, devolveu o balão para Humberto Ramos, passou pela marcação de um contrário, ainda com Humberto Ramos, vai a linha de fundo, sensacional, Humberto Ramos, cruzou para a meta, é para Dario, cabeça na bola, gol! Botafogo 0, vai buscar lá dentro, Andal.
Gol Barra Limpa. Atenção, pelas 45 minutos, as lágrimas correm minha face, a alegria toma conta de mim, de todo o povo mineiro. Atlético é o campeão do Brasil. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que fizeste na tarde de hoje. Foi cobrada a falta, bola com Spencer, chuta para o gol, errou, ficou na direita com Dario, domina Dario, vai tentar chutar, ainda com Dario, está encerrando a partida aqui, é Dario com a bola. Atlético é o campeão de direito do Brasil, o melhor time brasileiro. Belo Horizonte é a capital do futebol do Brasil. Bola com Grabete, recua para Renato, Renato recebe, vai dominar, bate à frente, Armando Marques consulta o seu cronômetro, vai ser encerrado, é encerrado o jogo. Atlético, campeão do Brasil. Atenção, Dario. Eu falhei, decidiu me pagar com o gol. Aí tá, eu conheço isso de vez. Eu tinha de jogar, tinha de fazer o gol. Sou carioca, mas sei que tem futebol pra jogar em qualquer lugar. Ronaldo chora, copiosamente. Humberto Ramos. Vitória espetacular pra gente, creio que eu estou bastante emocionado, até sem palavras para falar, mas isso foi o título máximo que a gente pode conseguir no futebol, mais que a própria Copa do Mundo. Tele carregado aqui pelo campo. Pensamos sim em campeonato nacional. Nos empenhamos, todos dedicados. Algumas vezes fomos infelizes, tivemos em segundo plano pela imprensa, não de Belo Horizonte, mas de fora, que não acreditavam no nosso futebol. Nós reagimos e conseguimos chegar a essa situação. Hoje é o legítimo campeão brasileiro, o primeiro campeão. Não tivemos um jogador expulso e não tivemos nem sequer um jogador o juiz tem que mostrar cartão amarelo por uma reclamação do nosso time. Nunca existiu isso durante as 27 partidas que disputamos. Por isso eu acho que é o campeão da técnica e da disciplina. Parabéns pelo Spencer. É o campeão do Brasil, é o meu primeiro título assim no Atlético e tomara que aconteça mais a função. O Atlético, autêntico leão nesse jogo, machucado, continua e ganhou. Eu agradeço a você, agradeço a todos, eu creio que merecemos o título. É impressionante, senhoras e senhores. Atenção, agora você escuta, olha o Dario falando. Chora, deixa eu falar com o Lula. Deixa eu falar com o Lula, campeão do Brasil. Agora, quanto a mim, eu estou sendo muito emocionado. Eu falei que no princípio seria sido lembrança e alguns nós nem estavam interessando, não merecemos também. Aí, como campeão, também ganhamos a última partida, é importante. Parabéns, Lula, campeão do Brasil. Parabéns. Não sei o que ele está falando. Mas esse campeão merece, porque foi de uma dedicação extrema, do principal do campeonato. Olha, um título que eu nunca esperava no começo desse campeonato em Tiré. Tive a felicidade de participar de 4 partidas, principalmente das duas últimas, em que ajudei o Atlético a dar essa grande massa que apareceu aqui lá. Renato, olha, depois dessa luta toda, esse montão de jogos, 2 classificações. Então nós chegamos aqui e fomos campeões do Maracanã, eu acho espetacular, e essa torcida maravilhosa que está aí, está vendo esse montão de gente, sofrendo e torcendo conosco. Muito obrigado a esse pessoal todo também. É um verdadeiro carnaval aqui no Maracanã. Clube Atlético Mineiro, campeão do Brasil. Clube Atlético Mineiro, campeão do futebol, tricampeão do mundo. O Brasil curvou-se para reverenciar seu campeão. São Paulo, Guanabara, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco e Ceará. Todos se curvaram diante do melhor. Clube Atlético Mineiro, o campeão de todas as raças. Clube Atlético Mineiro, campeão de todos os campeões. Clube Atlético Mineiro, campeão da raça, da garra, da fibra, do amor. Clube Atlético Mineiro, campeão dos que vê e dos que não vê. Clube Atlético Mineiro, campeão dos que ouvem e dos que não ouvem. Clube Atlético Mineiro, campeão dos que andam e dos que não andam. Clube Atlético Mineiro, campeão de todos, homens e mulheres deste nosso Brasil. Clube Atlético
Atlético Mineiro.